Esse programa é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. A voz do Escriba na TV. Minha família maçônica, a voz do Escriba na TV, está hoje aqui presente no Supremo Conselho do Brasil, do grau 33, que tem como soberano grande comendador o nosso irmão Onir de Jesus da Costa Silva. Agora, vamos entrevistar o nosso irmão Antônio Carlos, soberano grande lugar-tenente comendador, que vai falar um pouco para a gente do movimento, da vida, do crescimento do nosso Supremo Conselho. Meu irmão Antônio Carlos, muito obrigado por sua presença, e eu queria que você falasse um pouco da história do Supremo Conselho nos dias atuais, você que está viajando tanto pelo Supremo Conselho. Meu irmão Braga, dessas viagens que temos tido a honra de estar junto com os irmãos do Supremo Conselho, com o soberano grande comendador, doutor Onir de Jesus da Costa Silva, tem nos estimulado naquilo que sempre foi dito e me fez lembrar o professor Buarque Lira, quando dizia em um de seus livros que a obra mais perfeita que o homem criou depois do cristianismo foi a maçonaria. Hoje eu entendo bem isso com a disposição, com a vontade que os irmãos têm de cursar os graus superiores da maçonaria em todo o Brasil. E, graças ao apoio do soberano grande comendador, o doutor Onir, nós temos conseguido satisfazer essas necessidades dos irmãos de cursarem os graus escoceses. E isso, para nós, é extremamente gratificante, porque estamos formando, de fato, um exército de homens livres e de bons costumes. Homens preparados para essas vicissitudes da vida, como nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje. Então, isso para nós é esplendoroso, ver que aquela pedra fundamental se transformou em ato contínuo de debates, de conhecimento, para aquele aprimoramento que todo homem deveria ter, não só privativo do maçom, mas privativo de todo homem de bem, que quer bem a sociedade, que luta para dias melhores para a sua prole e para si mesmo. Mas eu gostaria de saber mais. Eu gostaria que nosso irmão, lugar-tenente comendador, desse para a gente um panorama real da situação do Supremo Conselho do Brasil e em cada estado, em todos os estados. Ele realmente está crescendo? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Meu irmão Braga, essa foi uma pergunta oportuna e necessária para os dias em que nós estamos vivendo. Veja você que, dada a dificuldade geral que estamos sentindo em nosso país, nós temos visto, segundo as nossas estatísticas, nós estamos vendo um crescimento que nos anima, como eu disse anteriormente, nos anima dentro dessa empreitada, no avanço do rito escocês antigo e aceito, porque nós temos um crescimento anual cerca de 30%. É uma cifra que tem que ser levada em consideração, que é um crescimento bastante promissor para a maçonaria e, consequentemente, para toda a sociedade, com esse crescimento dos altos graus dentro da maçonaria escocesa. Meu irmão Antônio Carlos, dentro desse crescimento, essa dinâmica do Supremo Conselho, como funciona o Supremo Conselho e a loja simbólica? Então, meu irmão Braga, após essa síntese sobre os trabalhos atuais do Supremo Conselho do Brasil, não seria justo deixar de ressaltar o trabalho de cada irmão que compõe o Santo Império. Muito menos justo seria se não
agradecesse ao soberano grande comendador, doutor Eni, por ser a personificação do bem, por ser aquele homem que tem batalhado, tem lutado para, inclusive, os princípios da maçonaria que nós debatemos no Supremo Conselho serem impostos na classe política brasileira. Nem sempre dá um resultado satisfatório, mas já é um trabalho que tenho certeza que com o tempo irão entender que somente pelo bem, pelo amor, pelo conhecimento, pela cultura, nós iremos nos entender como homens dentro desse planeta. Então, meu irmão, aproveito a oportunidade também que me foi dada para cumprimentar o nosso irmão Braga pela forma gentil que tem feito seu programa Escriba na TV e nos convidado sempre para falar desses assuntos que assombram a sociedade brasileira, que não é privativo da maçonaria, torno a dizer, é privativo de todo homem de bem. Então, muito obrigado, meu irmão Braga, por essa coragem de postar na TV assuntos internos da nossa ordem, tão necessária como nos dias de hoje. Muito obrigado, meu. Eu gostaria de agradecer, primeiro, a nossa família maçônica, ao soberano grande comendador Remígio da Costa e Silva, ao nosso Supremo Conselho e ao nosso irmão Antônio Carlos, pela gentileza de expor um pouco da grandeza do nosso Supremo Conselho. Muito obrigado. Minha família maçônica, participe. Mande sua pergunta. Estamos à sua disposição. Um abraço para vocês. Um oferecimento de Supremo Conselho do Brasil do Grau 33 para o rito escocês antigo e aceito. A voz do escriba na TV. Meus irmãos, minhas irmãs, meus cunhados, minhas cunhadas, meus sobrinhos e sobrinhas. Estamos chegando ao final de mais um ano. Um ano de trabalho, crescimento e união de nossos corpos filosóficos. Assim, nessa oportunidade, como soberano grande comendador, parabenizo o trabalho e união de todos os irmãos e corpos filosóficos em particular. Aos irmãos da Loja de Perfeição, Luz da Amazônia, em Alta Floresta de Mato Grosso, a Loja de Perfeição 3 de Abril, o Capítulo Alto Cândido Costa, cadastro número 108 e o consultório 34, corpos este que o Supremo Conselho parabeniza com exemplo de trabalho e união. Mais uma vez, desejo a vocês um feliz ano novo, que o ano que se aproxima, que a gente consiga realizar todos os nossos sonhos e que o Brasil consiga entrar no ritmo certo. É o que eu desejo, como maçom e como homem, eu desejo ao Brasil, esse país maravilhoso, um país tamanho continental, que nós devemos amar e respeitar. Continue respeitando nossas autoridades, que até esperamos que eles tomem juízo para dirigir um povo tão altaneiro como é o brasileiro. É o que eu tinha a dizer, meus irmãos. Um oferecimento de Supremo Conselho do Brasil do Grau 33 para o rito escocês antigo e aceito. A voz do escriba na TV. Hoje temos a oportunidade de receber aqui o nosso eminente grão-mestre do Grande Oriente do estado do Rio de Janeiro, nosso irmão Edmo, o seu adjunto, nosso irmão Aildo, e o nosso irmão Seixas, grande secretário de Relações Exteriores. A vocês, muito obrigado por participarem desse nosso A Voz do Escriba. Eu gostaria de iniciar com o nosso grão-mestre Edmo.
Eu queria que você explicasse ao nosso público aqui o que você fez pela maçonaria, o que você fez pelo grão-mestrado. Nós, ô Braga, nós estamos procurando trazer harmonia, acima de tudo, entre os irmãos, dentro das potências, que eu acho que é interessante. Agora, o feito maior nosso é a aquisição da nossa sede própria. Aquisição de uma sede própria? Onde nós estamos estabelecidos na Marechal Floriano, nós agora acabamos de acertar a compra da sede própria. 38 anos, ninguém fez nada com relação à compra de um imóvel. Você, como grão-mestre, como maçom, na sua administração, fez essa grande conquista, uma sede própria. O que significa isso para o irmão Edmo Muniz Pinho? Eu acho que não é para o Edmo, é para toda o Grande Oriente, os irmãos que compõem a administração. Nós temos a condição de ter uma sede própria, é um sonho nosso que estamos realizando agora com 3 anos praticamente de mandato. Nós temos ao seu lado aí o nosso irmão Aildo. Qual o cargo do irmão Aildo dentro do Grande Oriente, Estado do Rio de Janeiro? Aildo é o homem chave de tudo, né? Ele é o grão-mestre adjunto, funciona como secretário de Interior e Relações Públicas e é a chave praticamente da administração do Grande Oriente. Ele sendo a chave praticamente da administração do Grande Oriente do Brasil no Rio de Janeiro, você está querendo dizer que ele é um candidato futuro a grão-mestre? Sem dúvida, não tenha dúvida com relação a isso. Está capacitado para isso, sob todas as maneiras. Você indicaria? Sim, sempre. Meu querido irmão Ailton, você gostaria realmente de ser um candidato a grão-mestre? Meu irmão Braga, na verdade, o maçom ele não deve se escusar de convites para atuar ou ocupar qualquer que seja o cargo. Eu só não sou muito favorável quando o maçom ele pleiteia cargo. Mas uma vez indicado, é claro que é dever do maçom aceitar, desde que ele esteja capacitado. E eu acredito que ao longo desses 10 anos de participação ativa, constante, permanente, em todas as ações e participações assim, do Grande Oriente do Brasil no Rio de Janeiro, eu imagino que esteja realmente em condições de participar de um pleito dessa natureza. Meu irmão, você sendo indicado, candidato, o que é que você gostaria de fazer? Primeiramente, eu estou muito honrado, muito feliz com essa conquista liderada e realizada pelo nosso eminente irmão Edmo Muniz Pinho. Mas eu acredito que a partir de agora, com sede própria e com os caminhos e as estradas pavimentadas pela harmonia, pelo trabalho participativo de todos que estão conosco, eu acho que agora nós devemos investir na gestão de conhecimento com foco na educação maçônica. Você está falando de crescimento, de união, mas você não acha que está existindo hoje na maçonaria uma evasão muito grande? Eu acredito que nós temos uma evasão realmente que é possível de nós diminuirmos essa avalanche que ainda hoje existe. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de complementando a pergunta anterior, dizer que tudo de bom, e é muita coisa que foi realizada pelo eminente grão-mestre, evidentemente com a liderança dele, a participação nossa, evidentemente precisa continuar. E tem que continuar e nós devemos buscar, naturalmente, o aperfeiçoamento. E quanto à questão da evasão, eu acho que é possível, sim. Nós temos uma questão na maçonaria, uma via de mão dupla. Nós precisamos levar em conta isso. Aqueles que são escolhidos, trazidos para dentro das lojas da maçonaria, que ingressam na ordem, e hoje, então, são jovens e pessoas bem capacitadas, bem preparadas, precisam encontrar, em contrapartida, dentro das lojas, pessoas, irmãos, em condições de oferecer a eles aquilo que eles chegam buscando dentro da loja. E muitas das vezes isso não acontece. Isso é preciso ser levado em consideração. Irmão Edmo, em média, quantos irmãos hoje atuando, participando do Grande Oriente? 9 mil, 9 cerca mil. de 9 mil. Irmão Ailton,
Você pretende ampliar esse quadro? O nosso sonho é realmente ampliar em todos os aspectos, levando em conta o que já foi feito e que está sendo feito de bom. Nós acreditamos que o Rio de Janeiro perdeu ao longo dos anos o protagonismo da maçonaria gobiana. E nós acreditamos que está chegando a hora, ou já chegou a hora de nós direcionarmos para que nós voltemos em prazo curto, ou médio, ou longo, mas devemos ter um planejamento buscando realmente esse protagonismo. Qual a opinião do irmão sobre o patrimônio de uma loja maçônica? Eu penso que nós devemos encarar essa pergunta sobre duas vertentes. O patrimônio principal, nós sabemos, patrimônio ou capital de uma loja deve ser os irmãos do quadro, ou seja, o quadro de obreiros. Mas eu acho que hoje, com o advento da internet, desses meios novos de comunicação, nós temos que levar em conta a comunicação e a informação maçônica. Então, caso realmente eu venha a ser candidato efetivo, seja confirmado, eu acredito que sim, falta naturalmente oficializar, é nossa intenção também criar um setor específico de comunicação e informação maçônica. Para tornar... O que é oficializar a sua candidatura se o grão-mestre aqui agora afirma que ele endossa, que ele indica? O que é que falta? Não, tem algumas formalidades quando chegar a hora própria, naturalmente, né? E seria a inscrição, naturalmente, nesse sentido. Meu irmão Edmo, como grão-mestre, você acha que cumpriu com o seu dever? Não cumpri, estou cumprindo ainda, mas acredito que até 2019 faremos o máximo possível de engrandecer não só o Grande Oriente, mas a maçonaria do Estado do Rio num todo. Grande Loja e Grande Oriente do Brasil. Você está realizado como grão-mestre? Estou, me acho realizado. Porque consegui, em tão curto espaço de tempo, que todos que nos antecederam não conseguiram. Então eu com 3 anos consigo comprar uma sede que eu acho que não é o melhor, mas é aquilo que nós temos, inclusive, que usamos hoje dentro do Grande Oriente do Brasil. Eu gostaria que o irmão colocasse como é o seu relacionamento, a sua participação como grão-mestre, como maçom, GOB e Grande Loja. É o melhor possível, inclusive nós temos um contato permanente. Eu, inclusive, tenho a oportunidade de fazer como membro honorário de 7 lojas da Grande Loja, e para nós é uma parceria, um sonho que nós estamos realizando em conjunto. Você, como grão-mestre, a sua administração aqui com o Supremo Conselho do Brasil? É o melhor possível com o nosso irmão Enir. Procuramos trazer um diálogo permanente de igualdade, de lealdade e de agradecimento, inclusive, que nós devo muito ao nosso irmão Enir. Um oferecimento de Supremo Conselho do Brasil do Grau 33 para o rito escocês antigo e aceito. A voz do escriba na TV. Minha família maçônica, a voz do escriba na TV, hoje com a grata satisfação de receber nosso irmão Larica. Larica é um irmão participante, atuante. E o que mais me surpreende, ele é grau 3 e grau 33, não é um mestre instalado. Participa de todos os eventos da maçonaria, é um palestrante, é um lutador pela ordem, pela igualdade e pela fraternidade. Meu irmão Larica, muito obrigado por sua participação. E eu gostaria de iniciar perguntando a você, definir para mim o que é maçonaria. Querido Jaricê Braga Ramos, Braguinha, é uma honra estar no seu programa, A Voz do Escriba na TV, que já se está tornando, no meio maçônico, um sucesso. Meu irmão Braga, maçonaria. Vejamos primeiro o seu entendimento institucional. Eu tenho muito cuidado em não usar palavras conceito e definição, porque sou partidário de um poeta simbolista do século XIX, Stéphane Mallarmé, que dizia: definir é matar, sugerir é criar. Então, sugerindo, vamos ao entendimento. Institucionalmente, maçonaria. Uma fraternidade filosófica, filantrópica, progressista, iniciática e universal que pugna pelo amor à humanidade e pela prática da virtude. Institucionalmente,
A maçonaria assim se nos apresenta, nas suas constituições e regulamentos. E doutrinariamente, como poderíamos vê-la? Maçonaria, uma escola, sempre uma escola, Braguinha, de ética, de moral e de espiritualidade velada por alegorias e símbolos. Vamos entender agora esse entendimento. Estou sendo pleonástico exatamente por isso. Entender esse entendimento anglo-saxônico. O que ele está a nos dizer? Escola de ética, aqui entendida como a parte prática da filosofia, que indica as normas que devem ajustar-se os relacionamentos dos diversos membros da sociedade. Então, a ética é o caminho. Se ela é o caminho, podemos comparar aos trilhos de um trem. Moral, também parte da filosofia, que trata dos atos humanos, dos bons costumes e dos deveres do homem em sociedade e perante os de sua classe. Não a classe aqui que a mídia nos impõe, a B, C ou D. Classe aqui entendida como espécie, espécie Homo sapiens sapiens, gênero humano. Então, a moral pode ser o trem que corre sobre esse trilho. E para um maçom, diria mesmo para um homem que se diz do bem e se quer de bem, e homem de bem aqui entendido como o maior orador latino da antiguidade, Cícero, na sua obra-prima de ofício, de office, quer dizer, dos deveres, nos diz o que é um homem de bem, aquele que tem exata noção dos seus deveres, vírgula, e os cumpre. Não basta só ter a noção, tem que cumprir, não é? Então, esse trem correndo sobre esse trilho, a roda do trem vai produzindo um atrito, e essa faísca é exatamente a espiritualidade, não é? Que é o evolver, nos vai dar uma condição de cada vez mais praticarmos a virtude, porque espiritualidade são virtudes em ação, e virtude para um maçom, disposição firme e constante para a prática do bem. Irmão Larica, uma belíssima aula que você está dando, mas eu queria fazer um complemento. Você falou o que é a maçonaria. Eu queria que você definisse para mim o que é ser maçom. Querido Braga, a meu sentir, ser maçom era estar imbuído, sobretudo, da vontade que cria, estar repleto do amor que une e estar pleno da inteligência que transforma. Você hoje, nós estamos num momento, dentro da ordem maçônica, de mudanças. Eleições para grão-mestre geral, eleição para grão-mestre estaduais. Como é que você vê esse movimento na maçonaria nacional hoje? Vejo de uma forma salutar, esperançosa. A renovação sempre é bem-vinda. E todos, pelo menos os que eu tenho acompanhado na nossa Potência e Obediência, Grande Oriente do Brasil, Potência e Obediência Simbólica, Grande Oriente do Brasil, os candidatos são muito bons, são homens com experiência maçônica, com um programa de governo maçônico excelente, e rogamos ao grande arquiteto, que seja quem for que ganhe a eleição, possa implementar o seu programa. Mas para isso é preciso que as pessoas escolhidas e que nós todos, povo maçônico, que elegemos, apoiemos totalmente o nosso novo grão-mestre, não é? Para que ele possa plenamente ter as suas realizações. Seja quem for o vencedor, estaremos muito bem representados. Larica, você representa muito bem a maçonaria, como exemplo de maçom. Qual a importância que você vê dos irmãos do grau simbólico participarem dos graus superiores? Falemos em particular do rito que professo, no qual fui iniciado, no qual tenho todo o meu amor e carinho, que é o rito escocês antigo e aceito. O nosso rito, que é altamente teísta, ele não é deísta, ele é teísta, não é? O maçom só se aperfeiçoa quando chega ao 33º grau, porque o rito é constituído de 3 graus simbólicos mais 30 filosóficos. Então, o nosso rito é 3 mais 30. Ele não é apenas 3. Embora alguns tenham entendimento. Eu estou pleno, eu cheguei ao grau de mestre maçom, estou pleno, tanto é que posso ser eleito grão-mestre geral, realmente pode. Mas no rito escocês antigo e aceito, a plenitude está
enxergar-se do 4 ao 33 para poder enxergar com total claridade que tudo absolutamente está no grau 1. O grau 33, o 1 não está desdobrado e contido no 33, é ao contrário, o 33 está dentro do grau 1. Eu chego ao 33º grau com meus entendimentos filosóficos para poder, claro e nitidamente, ver que somos eternos aprendizes. Não. Por isso, a classificação desses graus. Se não vejamos, temos os simbólicos. A classificação que estou dando é de um grande ocultista do século XIX, projetado no século XX, que, aliás, são dois, que nos dizem de perto. Uma mulher, Helena Petrovna Blavatsky, com a sua doutrina secreta, e um homem, Gerard Anaclet Vincent Ancassé. Se eu disser assim, talvez você não ligue o nome à pessoa, mas se eu disser que é Papos, você conhece, o grande maçonólogo, com a sua obra Tratado Elementar de Ocultismo, do Ocultismo. São as duas obras clássicas que incorporamos. E o rito escocês as segue de perto. Não fosse ele um grande representante, como a maçonaria de um modo geral, das grandes escolas da antiguidade. Então, dentro desse princípio, nós temos os simbólicos, 1, 2 e 3, temos os históricos, os graus filosóficos de 4 a 12, 15 a 20 e 22, os templários 13, 14, 21 e 30, e os herméticos 23 a 29, 31, 32 e 33. Esses três últimos, 31, 32 e 33, no Brasil, também conhecidos como graus administrativos, mas em verdade são herméticos. Ok, Alarica, maravilha, mas eu queria que você me dissesse também o seguinte, dentro desse seu conhecimento maçônico, como é que você vê a atuação do Supremo Conselho do Brasil para o Rito Escocês Antigo e Aceito sobre o malete do soberano grande comendador Reni Jesus da Costa Silva? Uma porta aberta a todas as potências obediências e a todos os irmãos. Os que aqui vêm são bem-vindos. Por quê? Aqui se prega o nosso irmão Reni Jesus da Costa Silva, em lugar da desunião, a união. Você disse porta aberta? Sempre. Então aqui o Supremo Conselho ele recebe qualquer irmão do grau de outro Supremo? Afirmativo, nós recebemos sim, desde que sejam escoceses do rito antigo e aceito, e de portas abertas. E por quê? Como ia dizendo, nosso irmão Enir prega que a desunião devemos sempre nos fortalecer na união, e essa união sob o estandarte da liberdade, da igualdade e da fraternidade, e que aqui no Supremo, do 4 ao 33, é pregada de forma ampla, geral e restrita a fraternidade. Por isso que nós enxergamos, ao chegar no grau 33, que tudo está no 1. Por quê? Qual é a moral do grau de aprendiz? Ser fraterno. E o Supremo não faz outra coisa senão pregar diuturnamente, do 4 ao 33, a fraternidade. As portas do Supremo Conselho do Brasil, do grau 33 para o Rito Escocês Antigo e Aceito, Campo de São Cristóvão 114, Rio de Janeiro, RJ, está sempre aberta para todos os irmãos de boa vontade que aqui cheguem. Que mensagem você daria às outras lojas simbólicas? Façam nos seus ritos os seus graus filosóficos, porque praticamente hoje todos os ritos têm. O único que não tem o de York, mas tem feito aqui conosco. Não é? Os graus superiores não têm, se não me engano. Os demais ritos, e o de Schroeder também, o alemão. Mas os demais ritos têm os seus graus filosóficos. Façam. E se quiserem vir fazer conosco também, nada obsta. Pode ser que rito for. Faça o seu grau, do 4 ao 33, venha se aperfeiçoar, venha ampliar seus conhecimentos, abrir a mente maçônica, porque é com esse conhecimento que nós temos que levar para o mundo que nos cerca, ética, moral e espiritualidade, porque é só o que nos resta. No passado, nós maçons fizemos a independência e a república, mas hoje não vamos desfraudar mais nenhuma bandeira romântica. A nossa bandeira é levar para a sociedade ética, moral e espiritualidade, mesmo que sejamos olhados como Dom Quixote. A voz do escriba na TV.